Aqui em Tubarão, perto desta esquina, entre as ruas Lauro Miller e São Manuel, nasce em 9 de abril de 1881 Otto Frederico Forschutt. Frederico Henrique e Joane, os pais dele, dificilmente imaginariam que Otto se tornaria o Dr. Otto, um dos médicos mais importantes na história da cidade. Ele foi o primeiro médico de Tubarão, né? E o segundo médico do hospital. Mas nascido em Tubarão, ele foi o primeiro médico, formou-se na Faculdade de Medicina, Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, e aqui teve uma atuação profissional, assim, poderíamos dizer, fantástica, uma biografia cativante, porque ele era muito humanitário. É aquela história de atender de trole, vai atender a cavalo até São Joaquim, vai de canoa até o Gravatal, de cavalo até São Martinho, São Bonifácio, em Ibituba, e tudo isso aí ele passa a atender toda essa região, porque ele era o único médico. A chegada dele era metade da cura. A maneira com que ele chegava, assoviando, cantando, mexendo, brincando, né, certo? O Dr. Otto atendia tudo, ele era um clínico geral. O que surgia, ele atendia. Aí ganhei meu primeiro filho e depois daquilo, como a cesárea era uma coisa mais difícil, ele recomendou que a gente só tivesse filho depois de 2 anos. O que é que aconteceu? Depois de 3 meses, meu marido, Irineu, estava lá no consultório dele ia dizer que eu estava grávida, mas quando ele viu o Irineu, puxou o Irineu já para dentro, deu um puxão de orelha nele, porque não era para ser ainda, depois de 3 meses. Mas, de novo, atendeu muito bem, eu também tive culpa. É incontável o número de pessoas que morreram no mundo todo por conta da gripe espanhola, que surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial. A pandemia também atingiu os moradores de Tubarão. Os registros mostram que entre dezembro de 1918 e maio de 1919, o Hospital Nossa Senhora da Conceição ficou completamente lotado. Apesar da situação, Dr. Otto não se intimidou. E o Dr. Otto, então, se expunha ao perigo, o grande perigo que representava a gripe espanhola. Morre 11 pessoas no hospital, inclusive 2 freiras, né, do hospital, 2 freiras que atendiam aqui. O Clube Porvir, que era um clube na cidade antes do 7 do 29, lotado, porque fizeram do clube uma enfermaria, né? E não tendo mais aonde colocar os pacientes, ele passou de casa em casa, medicando e conversando e atendendo e tal. Dali nasce, né, o título dele de o sacerdote da medicina. Conhecido como o Grande Desastre, em 1949, um trem de passageiros saído de Imbituba saiu dos trilhos, fazendo pelo menos 2 vítimas fatais. Dr. Otto, mesmo aos 68 anos, auxiliou a equipe médica por horas no resgate dos feridos. Hoje não tem mais a curva, ela foi retificada. Era a tal da curva do 100. E eles querendo andar depressa no trem do horário, né, certo? O trem do horário, aquele que chegava às 3h15 em Tubarão, deram um fogo a mais ali, né? E a máquina com uma potência danada puxando, chegou ali e não fez a curva, aí caiu. Aí o cara ficou preso, o maquinista e o foguista se machucaram, tal, né, ali, e o foguista, o Ernesto, ficou preso ali. Tem a fotografia, o pessoal olhando assim, tá, o pessoal olhando, né, a máquina tombada, e ele deve estar ali onde está todo mundo olhando na máquina, ele só pode ser porque ele está ali. Morreu um cidadão do Capivari e um rapaz, uma criança, que dizem que vinha de carona, vinha sem passagem, né? Normalmente os que vinham sem passagem grudavam no vagão atrás e vinham atrás, fora da porta atrás. E nisso aí ele faleceu. Contam as más línguas e a história de alguns que eu entrevistei que dizem que aí colocaram um bilhete de passagem de trem no bolso do garoto, e depois a família recebeu uma indenização, que era o seguro, né, da passagem, porque o menino havia falecido lá, mas que ele vinha como clandestino dentro do trem.
Dr. Otto era da comunidade. Ele não se contentava em fazer apenas o trabalho como médico. Ele se entregava, se envolvia e, principalmente, respeitava todas as crenças. Preciso respeitar o psiquismo do paciente, né? E compreender que muitas enfermidades têm como sede não o corpo, mas a mente. Então, conta-se a história de uma senhora que fez uma consulta, né? E disse, no fim da consulta, ela disse das queixas que ela tinha, ela disse, doutor Otto, eu tenho zipra. Zipra era como o povo chamava erisipela, que é uma doença de pele que dá nas pernas, inclusive com edema, um inchaço, né? E aí ela disse, olha, doutora, eu também tenho zipra, mas eu sei que essa doença não é médico que trata, é benzedeira, né? Então ele virou-se para a paciente e disse assim, sim, vá na benzedeira, né? Mas para ajudar, para dar uma ajudinha, você toma esse remédio aqui. Ele socorria as pessoas que podiam pagar ou não pagar, e aqueles que não podiam, ele também atendia com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, andava pelos arredores e em busca. E hoje em dia é tudo diferente, hoje a gente vai ao encontro, naquele tempo o médico até vinha ao encontro da família, entende? A época era outra. Eu lembro de criança quando ele, uma vez na frente do hospital, tirou dinheiro do bolso. Eu tenho quase certeza que foi 20 cruzeiros na época. E deu para o cara comprar o remédio que ele tinha receitado, que o cara não tinha dinheiro para comprar o remédio. Isso eu lembro assim como se fosse hoje na frente do hospital. E há relatos assim na história, né, certo, ali, de que ele realmente atendia, né, há um relato de uma tal da farmácia Cruz Vermelha, em Tubarão, antiga, de que ele na farmácia, lá o cara relata que hoje tive a oportunidade de ver na farmácia tal Dr. Otto tirar dinheiro do bolso para pagar o remédio para determinados pacientes. E é justamente por essa humanização na profissão que Dr. Otto foi muito homenageado. Essa rua aqui do centro de Tubarão, por exemplo, leva o nome dele, reflexo do bom relacionamento que tinha com toda a comunidade, o que chegou a render para Dr. Otto uma carreira na política. Como prefeito, ele fez algumas obras importantes para Tubarão, né, certo? Se você lembrar que daqui do hospital até lá, a Rua do Cinema, um calçadão, era uma lagoa grande, né, essa baixada ali, que ele chegava a pescava. Aí ele, quando assumiu, ele tratou do saneamento da cidade. Aí ele é deputado eleito em 27, assume em 28 e assina a Constituição Estadual de 1928. E ele é o presidente da comissão encarregada da reforma municipal. O superintendente do município passa a ser prefeito, o conselheiro, o vereador deixa de ser conselheiro para ser vereador, né? O conselheiro estadual passa a ser deputado federal para ser deputado federal. Então há uma mudança na terminologia todinha, fruto dessa comissão que o Dr. Otto presidia na Assembleia. Além dessa, a de higiene também era presidida por ele. Dr. Otto teve 11 filhos, frutos dos casamentos com 3 mulheres, Carlota Rosa, Ida Ávila e Irma Guizo. Tendo ficado viúva das 3, Otto chegou a casar pela 4ª vez, já aos 68 anos de idade, com Verônica Kunin, que cuidou dele até os últimos dias. Medicina, enchente, fazenda, gado, isso era todo dia na mesa. Medicina falava. Depois, quando meu irmão veio, o Léo, ele morou muito tempo com a gente antes de casar ali. Então ele falava com o pai todo dia, né? Medicina contando o caso, tal, isso e aquilo, tal. Aí se via falar. Fazenda se falava toda hora, né? Porque o pai ia para a fazenda, meu irmão que cuidava da fazenda, o Léo que gostava disso aí todo dia, a gente falava em fazenda toda hora. Enchente todo ano tinha. Hoje é que não tem mais enchente todo ano. Mas naquela época tinha enchente todo ano. Ou era fevereiro ou era agosto, certo? Aí, por exemplo, 48 levou a ponte para o Capivari. Para ir para a fazenda a gente tinha que atravessar de canoa o rio no começo, depois de balsa, depois de uma ponte provisória, certo? Então tudo isso, né, foi
foi acontecendo. Então isso é talvez ali que tenha nascido essa vocação. Dr. Otto morreu aos 90 anos, no dia 21 de agosto de 1971, deixando, além de uma trajetória brilhante, um nome e um sobrenome a zelar. É um nome que puxa, né, certo? Tá? Além de ser primeiro médico, né, prefeito e tal, né, veio a história do meu irmão também político, veio a minha história de político também, tem outro irmão da família que foi vereador também, né, tem o cunhado que foi deputado federal, certo? Cunhado que foi secretário da saúde, eu dirigi aquelas empresas estatais, né, a ZPE e a ICC em Bituba, né? Fui secretário da saúde de Santa Catarina, certo? Fui suplente de deputado também. Então isso aí, prefeito 2 vezes, vice-prefeito 1 vez. Então essa é a história forte, só que no momento agora não tem ninguém voltado para a área política. Para a área médica agora passa o Otto, agora ingressou esse semestre na Unisul, o Otto Feuerschitt. Esse não tem Frederico, não tem nada não, esse é só Otto Feuerschitt. Tá? É o bisneto dele, certo? Irmão de um bisneto também que está se formando agora em medicina. Então tem assim, ele tem 3 netos formados, 2 bisnetos, 2 filhos, né? Um genro, certo? Então na medicina tem bastante gente, na enfermagem, né, também tem uma filha, tem neta, tem várias pessoas, né, na família voltadas para o ramo da medicina. O pai que deixa saudade pelo que transmitiu para a gente, pela preocupação que ele tinha pela gente.